Deus. Não, Aliás, ontem eu tava numa resenha, porque não é só você não, pô. As minhas acabam bem mais cedo, é verdade. As que eu participo, elas acabam muito mais cedo, não são tão animadas, não. Mas ontem a gente tava nessa resenha, e aí tinha um monte de vascaíno, aí surgiu esse tema. Vasco campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Pra isso tem que ser rebaixado. Você assina agora? Se eu sou torcedor do Vasco, eu não assino. Não assina? Não assino. Serginho, você assina? Divisão, Olha, eu não assino. Assina ou não assina? Eu vou me colocar no lado do vascaíno. Se eu sou um vascaíno de boteco, que eu gosto da discussão do boteco, gosto de ganhar a discussão do boteco. Você gosta da discussão ou do boteco? Eu assino pelo seguinte, porque... Você assina? Ué? Eu não sei se você é vascaíno. Você não assina? Eu assino, eu tô com o Serginho, já tô contigo. Disputando a segunda divisão? Na hora. Uma coisa que o vascaínos mais Tu sentem. sabe há quanto tempo o vascaíno não grita é campeão? Mas, gente, lá na segunda divisão... E vou te falar uma coisa, todos os vascaínos assinariam. E, de fato, estar de volta na busca por títulos, você precisa estar na primeira divisão. Exato. Para o Vasco, seria financeiramente, uma tragédia, ainda mais o Vasco financeiramente. Seria uma tragédia para o Vasco cair para a segunda financeiramente, divisão. gente. Mais uma vez, mas tu acha que o torcedor... Que discussão maluca é essa? O torcedor está pensando dois, financeiro? a Renata e o Paulo, vocês estão pensando... Vocês estão muito dirigentes, são muito dirigentes. Racionalmente, de forma inteligente. Eu não sou ao contrário da gente. Eu não sou inteligente, eu sou torcedor do boteco. Ele foi direto mesmo. Ó, vamos de Vasco, então. Eu sou torcedor do boteco, eu vou tirar sarro de você. Mas deixa eu te Mas falar. na segunda divisão? Eu como torcedora... Já fui 4 vezes. O que tem? Eu como torcedora, eu prefiro ter dirigentes. Claro. Eu como torcedora, eu não vejo a hora de ter dirigentes que sejam um pouquinho racionais, sabia? Eu tô contigo. Mas você vai gritar 2 vezes no ano, é campeão, Amiga, coisa que você não faz eu tô há querendo mais de 10. gritar por um... Vai ficar uma temporada quer gritar, inteira. Um time que consiga se arrumar. Arrumado. Quer gritar isso? Ó, Não. Vamos lá, calma aí. É que você tá fazendo um comparativo muito imediatista. Só Mas que a o questão é torcedor assim, beleza, você vai falar assim, ok, você vai ser campeão da Copa do Brasil e aqui você vai passar os próximos 20 anos vendo o Flamengo campeão de tudo e você não conquistando nada e caindo para a segunda divisão 3 vezes. Ou você quer passar que é o que o Flamengo fez, não fez? Com o Bandeira mas de é que Melo. você tá oferecendo Passou uma alternativa que não tá difícil existindo. E hoje ele está simplesmente conquistando todos os títulos e disputando todos os títulos. Eu prefiro o meu time. Mas esse período difícil aí Por veio o acaso, título, não, tá? Nesse período difícil aí veio o título, 2013, Copa do Brasil. Aqui, ó, meu amigo Eric Johnson, Tá que é falando o quê? vascaíno, Tá falando o quê? vascaíno o que ele falou? maior possível. Nunca! Nunca o quê? Nunca assinaria? Nunca assinaria, pô. Nunca assinaria? Acho que Mas pô. o torcedor do Tá Vasco doido? aguenta mais Vascaíno que cair ir pra segunda divisão. né? E não quer ganhar nada. Quer ganhar, mas ele não quer cair pra segunda Não, divisão. gente, essa opção eu não te dei. Essa opção eu não te dei. Mas é porque a brincadeira de ontem era essa. Eu não te dei essa opção. Eu poderia ter a letra C aí. Então tá, não ganha nada e se mantém na Série A. Beleza, aí todo mundo pega também. Só pra gente amarrar aqui o Palmeiras, a gente vai ter, pela Libertadores, Daverson contra Palmeiras pela primeira vez, tá? São 6 confrontos, o Daverson nunca venceu. O Palmeiras já até marcou um gol, foi quando jogava no Fortaleza, na verdade, na derrota por 2-1, mas nunca venceu o Palmeiras. Foi dia 20 de abril de 2025, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então agora vamos pro Vasco, já que vocês estão aí, Eric Johnson, que está na nossa audiência? Nossa audiência. Ele falou que não assinaria. Não, Não, jeito nenhum. Eu vou ter que chamar ele pra resenha, porque ele tá Vascaíno, pouco animado. Ele tá pouco animado essa hora. É uma 1h52. resenha que ele mais gosta. Vamos Beijo, chamar. Eri. Vamos chamar, e aí eu vou contar com o voto dele, então. Vamos de Vasco, então, e da vitória de ontem. Tá de parabéns, Vasco da Gama, 128 anos hoje, hein? Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, depois de 14 anos, chegando a uma fase de quartas de final de uma competição continental. Tu ouviu isso, Paulo Nunes? 14 anos, chegando a uma fase de quartas de final. E aí? Se você passa por uma fase de quarta de final, depois de 114 anos, vai 114 não, calma, 14. 14 anos. Vai decidir o quê? Não vai decidir nada. O Vasco tem que... Para decidir um título, tem que chegar às quartas de final. O Vascaíno, ele tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Vasco é o penúltimo colocado. É o penúltimo colocado. O Vasco, ele tem que olhar para o time dele. Primeiro, tem que tirar o proveito disso aí, desse jogo, que para mim foi mais um jogo bom que o Vasco faz. O Vasco tem feito jogos bons. Se tem uma coisa que o Vasco melhorou... Exceto contra o Santos. Exato. Não, até contra o Santos. O jogo foi paro. Se você olha o 3-0 que o Santos tomou... Parece que foi um baile e não foi. O Vasco jogou bem no primeiro tempo. O Vasco estava melhor que o Santos no jogo. E sabe o que teve em comum com o jogo de ontem? Probleminha do Léo Jardim, né? Eu achei que foi ontem o Léo Jardim teve um momento que ele foi até o gol que foi anulado. Sim. Né, que ele sai e teve falta nele. Mas assim,
Não sei se... Porque o jogo contra o Santos, 2 gols foram de rebote dele. Mas eu acho que a diferença maior nesse jogo foi que os atacantes chegaram para jogar, né? Porque, sim. O Vasco tá criando, gente. O Vasco é o time, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, dos que mais chutam a gol, mais criam jogadas. Agora, você tem que ter atacante para fazer gol, cara. O cara tem que chegar na cara do gol, caprichar, fazer o gol, porque você não faz lá, automaticamente você vai tomar lá nas costas. Então, assim, para mim é uma vitória importante pro Vasco levar pro Campeonato Brasileiro. Essa confiança, o torcedor de novo abraçar, como sempre abraça o time do Vasco. Eu acho que essa vitória é muito mais importante pro brasileiro do que propriamente ter passado na Sul-Americana. Mas agora que vai vir o desafio, porque são 3 frentes, tem mais a Copa do Brasil ainda com vitória. E, de fato, agora você já tem semanas que a folga acabou. Então é quarta, domingo, quarta, domingo e decisivos. Sábado, terça, quinta. E decisivos, né, Serginho? E tudo decisivo. Então, agora, o treinador vai ter que fazer escolhas mesmo. Pois é. E assim, Sérgio, eu estava olhando aqui a tabela do Vasco no Brasileiro. Pega o Palmeiras agora fora de casa. Que provavelmente, Renata, o Vasco vai abrir mão desse jogo. Do qual jogo? É uma loucura. Se isso acontecer, é uma loucura. Você acha que vai abrir mão? Abrir mão. Você está na vice-lanterna do campeonato, na 25ª rodada, isso é uma insanidade. Abrir jogo contra o Palmeiras, você está falando? Eu não estou... Porque, você sabe por que eu acho que vai fazer isso? Porque, assim, tem o jogo contra o Vitória e o jogo contra o Palmeiras é um jogo meio difícil, né? Um jogo que... Mas quem está... Difícil é. Mas o Palmeiras nunca esteve jogando tão mal e o Vasco nunca esteve precisando tanto de... E a preocupação do Vasco é não ficar também muitos pontos atrás no último, que é o primeiro que é da... Se abrir mão desse jogo... Eu acho que vai acontecer. Sim. Desculpa, se abrir mão desse jogo, aí fecha as portas, com todo respeito. Eu não estou defendendo isso, eu não faria, inclusive, mas o que eu acho que vai acontecer é que eu acho que o Vasco, alguns jogadores que mostrem algum desgaste vão ser preservados para o jogo da Copa do Brasil. O Vasco não pode ficar lá atrás, aquela questão de, mesmo ganhando depois o outro jogo, tá lá embaixo. Eu acho que o Vasco tem que estar ali, ó, para ganhar e respirar. Tem que reagir o quanto antes. A lógica que eu vejo é a seguinte, os caras vão olhar, bom, o jogo contra o Palmeiras é muito difícil, eu vou preservar, porque se eu coloco o meu time titular aqui, aí você assina eu não tenho contra o Vitória o mesmo time fisicamente. Se você coloca o time reserva contra o Palmeiras, você assina Lembrando que eles já viajaram todos, né? É um time... vários vão lá. Aí eu volto para minha racionalidade aqui. Ai, você é chata. E eu sempre falo... O que você falou? Na sua reunião, reunião, a Renata não estava. Não estava na minha resenha, é por isso que eu não chamo. É que você está muito tranquila na sua vida. É verdade. Isso é verdade. É verdade. Isso é uma verdade. Você não sabe. É verdade, Renata. Ela tá suave na nave. Tens um ponto. Mas eu falei pra você que eu escuto todo mundo. Mas tens um ponto. Tens um ponto. E a sua voz da Copa do Brasil, a voz da razão. enorme, Renata. Se eu fosse Sul-Americana também. Se eu fosse a dirigente do Vasco, a minha prioridade seria Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu também. A Sul-Americana é o que dá. Caiu pro Olímpia, seria aqui, parabéns, o time chegou ali nas oitavas de final, o Olímpia é um time que tem tradição, legal, entendeu? Por quê? Porque a Copa Sul-Americana, eu já bati nessa tecla aqui inúmeras vezes, ela só vale alguma coisa para um time do tamanho do Vasco, que já foi campeão de Libertadores, não é na final, é ser campeão. Sabe quem foi vice-campeão no ano passado? O Atlético Mineiro. Sim. Alguém em algum momento falou assim, nossa, olha, o Atlético Mineiro foi vice-campeão da Sul-Americana. Mas, não, veja bem. Calma aí, eu só estou querendo dizer que racionalmente, um time como o Vasco, que não tem elenco para disputar 3 competições, precisa fazer escolhas. Sem dúvida. E a escolha jamais deveria ser poupar jogadores contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é vice-lanterna. Concordo. Mas a gente tem aí o Serginho tem info. Não é só irracional. Com todo o perdão da palavra, é burro. Mas cara, isso é informação ou a gente está estimando isso aí? Não, o Serginho está opinando. Eu estou opinando, conhecendo um pouco. Eu acho uma loucura, uma insanidade. Conhecendo um pouco a cabeça. São os próximos jogos do Clube de Veiga. Aniversariante. Depois tem o Cruzeiro e o Fluminense. Depois tem o Cruzeiro e o Fluminense do Brasileiro. Aí ele vai poupar também. Aí ele vai poupar. Quando? Na 35ª você vai buscar os pontos? Não, é que a questão o último excelente jogo do Vasco foi contra o Fluminense, tá, gente? Vocês estão esquecendo isso aí. Mas é em São Paulo, não é muita viagem. Não é questão o pessoal tá falando ontem, gente, com todo respeito, o Olímpia não é do nível do, pelo amor de Deus. Melhor jogo do Vasco no confronto parelho. Calma aí, amiga.
Calma aí, o que é? Agora eu tô ali naquela tela, veja ali eu tô ali. Num confronto, calma que a Rê já vai falar sobre aquilo, vai aparecer uma outra imagem pra gente, a Rê já vai contextualizar. Num confronto parelho, num clássico, inclusive, melhor jogo do Vasco recente foi contra o Fluminense. Ontem foi um bom jogo? Foi, mas é uma equipe muito frágil essa do Olímpia. Muito frágil. Então, tem pelo Brasileirão, na 24ª rodada, o Palmeiras pela frente. Vou lembrar que no primeiro turno deu Vasco na estreia do Renato, jogo em São Januário. Aliás, foi um baile, foi um baita de um jogo do Vasco ali. Foi exatamente. Né? Foi. Depois o Vasco tem o Cruzeiro, joga em casa, mas jogo muito difícil. Depois vai enfrentar o Fluminense, de novo, pela Copa do Brasil. É sob outra direção, é verdade, né? Uma outra, na gestão anterior, no comando do time. Não é Copa do Brasil, não. O Fluminense é brasileiro. Não. Esse jogo foi pela Copa do Brasil. Tá. Vasco e Cruzeiro é 21 e 20, não é 21? Eliminou... É estranho, né? Eliminou o Fluminense na Copa do Brasil sob o comando do Zubeldia à época, né? Aí chegamos à Copa do Brasil, certo? Sorteio reservou vitória ao Vasco. E esse é o jogo que o Serginho tá... na verdade, eu fui pro outro lado, né? É 23, 26, é isso aí. 29, 2 e 5. Perfeito. Então, primeiro Palmeiras, aí depois temos a Copa do Brasil, depois temos Cruzeiro, depois temos volta, e aí sim, o Fluminense. Essa é a sequência do Vasco. Eu quero fazer uma provocação. E a Sul-Americana já vem logo depois, em seguida. Provoca a Renata, que Renata tá adorando. Eu quero provocar a Renata. Eu sou racional. Prata, quem é YouTube? Ninguém quer ninguém racional, não. Uma hora dessa, sexta-feira. Ninguém tá ligando. Doutora Renata, que é vice-presidente de qualquer coisa do Vasco. Doutora Siu. Vem cá, deixa eu provocar, vai. Calma, Paulo. Ele fica sempre nervoso, né? Doutora Renata, então nós vamos escalar o time todo, os melhores contra o Palmeiras. Beleza. Aí, na terça-feira? É terça ou quarta o jogo? Quarta. Quarta-feira. Na quarta-feira, a senhora está recomendando que em casa, em São Januário, eu coloque algumas reservas contra o Vitória. Minha recomendação era que você poupasse contra o Olímpia. Mas aí não é por isso que eu não sou dirigente, né? Eu não estou sendo contratado. Doutora Renata, isso pra frente, olha pra frente agora. Vamos lá, Serginho. É mais importante para o Vasco se manter na primeira divisão do que chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Isso é na minha opinião. Quem é que vai ter coragem de escalar a reserva? Eu também acho isso aí. Eu não escalaria, eu escalaria o que tem de melhor. Assim, a não ser que não existe isso, o que tem de melhor. Porque o que tem de melhor é fisicamente... Mas o Pedro Manuel tem feito isso, Serginho. Ele tem colocado quem está em condição. Alguns sentem, Serginho. Agora não vai mais dar, porque agora é quarta, domingo. Pois é, mas Serginho... A folga já foi. Serginho, então mas tem jogadores... Mas tem jogadores, eu vou dar um exemplo. Assim, você falou assim, vamos botar os melhores. Tem jogador que vai falar assim, tem jogador que vai falar assim, eu tô com uma dor aqui, eu não vou, porque o cara se conhece. Mas tem gente que quer jogar, porque assim, eu entendo o que você tá falando, mas aí o treinador, você falou assim, quem tem coragem? O treinador, pô. Porque o treinador tem que ter coragem, tem que ter peito. Eu quero isso, o Pedrinho vai chegar nele e falar assim, presta atenção, a Copa do Brasil nos dá dinheiro, só que o brasileiro vai nos trazer, jogar lá para baixo de novo, uma situação que a gente quer fugir disso. Vai lá para o investidor falar exatamente. Assim, o investidor vai pegar o Vasco na segunda divisão. É assunto de diretoria. Não é a redução de verba que eles vão receber se ele cair para a segunda divisão. Exatamente. O cara vocês não ligam para vocês não olham para um título e imaginam que o torcedor quer gritar? Assim, mas a gente estava falando de final. Uma coisa é se fosse a final da Copa do Brasil, quarta-feira, eu ia falar, beleza. Sim, gente, mas para chegar à final tem que jogar as quartas. Não é a final. Sim, mas não é garantia que você vai conquistar título. Não, mas garantia você não tem nada. Não, garantia você tem que jogar 6 jogos, 5 jogos ainda. Não foi finalista ano passado? Você tem que jogar... Não foi finalista ano passado? E se tivesse caído, a torcida ia ficar desesperada. Mas deixa eu te falar uma coisa. 4 jogos e te dá Libertadores, mas é assim. Bravo. Lembra? Eu vi e joga a segunda divisão. E joga a Libertadores. Eu tô dando mas vocês estão sacramentando. Vocês estão querendo só botar uma pimenta nessa discussão. Não, é que vocês estão sacramentando que se for campeão vai cair. Vocês estão praticamente sacramentando que é ser campeão, possibilidade. Ou... Não, isso foi a conversa do boteco. Aí entra aquilo que você falou, a probabilidade disso acontecer é grande. Se ele chegar até a final... Mas só aconteceu uma vez, gente. A gente tem um exemplo disso. Um exemplo. Palmeiras 2012. Se acontecer alguma vez, pode acontecer. Se não acontecer, um dia vai acontecer. A questão é que... A gente não está falando de possibilidade. A gente está falando de tabela, olha lá. Cadê a classificação, Gordão? Bota lá a classificação. Os próximos jogos. Clareia a ideia da Mari pra mim, por favor. Não, classificação. Dá licença, eu não estou negando a uma fase. Gente, longe de Mariana, a questão é a seguinte, são 22 pontos na 19ª colocação. É vice-lanterna. Cadê o LED? LED, manda uma mensagem aqui. Bota o LED aí de casa, bota o LED de casa que eu quero que ele responda essa pergunta aqui. Eu quero que o LED me responda essa pergunta.
Não tô negando a má fase, não é isso, pelo amor de Deus. Não é o que eu tô falando. Não, má fase? Má fase de ano já. Estou falando não é desse ano, não. O campeonato é vice-lanterna. Aí você tá me falando que o vice-lanterna tem que poupar jogador. Eu não falei nada disso. Quem falou foi o Serginho. Não bota na minha. Ei, peraí. Também não é da minha conta isso aí, não. Não, mas você foi a favor. Foi a favor de quê? Você é a favor de poupar jogador Eu contra o nunca Palmeiras. sou a favor de poupar, filho. Eu quero que vocês se lasquem. Quarta, sábado e domingo. Eu não tô nem aí pra vocês. A temporada inteira. Eu quero a temporada inteira. Ó, Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense. Esse é o Z4. O Vasco tem 22 pontos. Vou cortar ali no Santos, que tem 25. Que é a diferença, né, de 3 pontos para sair neste momento. Para sair do Z4. Imagina se você botar mais 5, 6 pontos de diferença pro último que tá na... Então, mas você consegue ver que, tipo assim, uma vitória... Óbvio que a gente tá falando do Palmeiras, é um desafio gigante, Palmeiras jogando em casa e tal. Uma vitória do Vasco agora faz o Vasco saltar para a 14ª posição. Mas Neste é momento. Você tá trabalhando com nenhum jogo com nenhum jogo. Por isso que eu Ninguém tô vai jogar. falando, neste momento. Joga só o Vasco. Nesse momento, a gente tem 3 pontos Essa de rodada é só o diferença. Vasco pra jogar, né? Nesse momento, a gente tem 3 pontos de diferença. O que eu quero dizer é, vocês estão sacramentando já um rebaixamento, gente. Você tá sacramentando um título. Não, falei que para se dedicar ao Entre ser campeão e ser rebaixado. Não, isso foi a brincadeira de ontem. Se você, para ser campeão, tivesse que ser rebaixado, você assinaria? Ganhando as 2 Copas? Os torcedores vascaínos com quem eu estava... Exatamente. Assinaram? Com quem eu estava... Todos. Os torcedores vascaínos? Assinaram. Mas eu entendo que também tem outra... Por exemplo, o Eri, ele não quer. Ele quer se manter na Série A. A minha questão Você é que imagina o investidor entrando no Vasco para ano que vem, o Vasco na 2ª divisão. Você acha que vai ser o mesmo valor? Você acha que vai ser a mesma conversa? Mas eu tô falando do Paulo, torcedor, deixa gente. eu te colocar de uma outra forma. Você acha que o Vasco vai pontuar contra o Palmeiras? Acho. Ué, mas pontuou no primeiro turno. Pontuou no primeiro. O time do Vasco ganhou do Palmeiras. Fez 3 pontos em cima do Palmeiras. Sim, lá atrás. Se o Vasco conseguiu... O Fluminense, de quem o Vasco ganhou, acabou de Você acha que o Vasco ganhar. não tem capacidade de empatar com o Palmeiras? Tem, mas eu acho improvável. Não, improvável pode ser, mas pode acontecer ou não pode? Eu acho mais provável, inclusive se fizer uma enquete, se vocês entrarem nos bolões, Claro vocês que vão é votar Palmeiras, improvável. né? Seus safadinhos. Não, mas claro, não é uma Seus questão disso. safadinhos, vão votar Palmeiras. O Palmeiras é favorito? O Palmeiras é favorito, mas isso não quer dizer que o Vasco não pode chegar lá. O Palmeiras é favorito, você vai falar, beleza, não vou jogar aqui, porque já fez de 3 90% de chance do Palmeiras É ganhar. o seguinte, você tem um punhado de fichas. Você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou colocar, se eu colocar no Brasileiro, eu não vou colocar na Copa do Brasil. Então, mas você tem Esse é o essa ponto. informação? Que tem gente que não tem condição, não vai conseguir fazer 2 jogos? Não, porque assim, Sardinha, Renata, isso não, aí é só você olhar a tabela, a quantidade de... É físico, isso é físico. Sim, mas é só Os caras você olhar. vieram. O Vasco jogou contra o Santos. Mirassol no fim de semana, jogou no meio de semana, colocou o mesmo time, jogou no fim de semana. Sim, é só uma questão de você... O grande erro que eu acho, é engraçado, né? A gente tá de parabéns. O grande erro para mim foi esse. Mas é que hoje é aniversário, tem uma brincadeirinha com aniversário, Esse 128 anos. Esse aqui foi o... Eu acho, Parabéns, é de aniversário também. então, Sérgio. eu acho que em matéria de planejamento, para mim, deu certo. Os caras ganharam de 4-1, estão classificados e estão felizes da vida. Mas eu estou olhando, aí eu peguei o cargo da doutora Renata aqui, tá? Eu peguei o cargo dela. Eu estou olhando, e, cara, quem decidiu isso aí, eu acho que cometeu um erro, porque era melhor ter poupado Sim, aqui e ter colocado titulares contra o Palmeiras, frescos. E aí, na quarta seguinte, dá para jogar fresco também com o Vitória. Dá para jogar. 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. O problema é quando você emenda 4, por exemplo. Pois é. Aí isso. você tem que começar a isso. trabalhar. E do jeito que a Mari está falando, para você chegar a esse ponto de ser campeão, vai ter que fazer essa sequência. Mas eu não estou nem olhando o campeão, porque ninguém domina isso. Mas você tem que tomar as decisões agora. Então, assim, se o Palmeiras... Se o Vasco escalar time titular contra o Palmeiras, ele não pode escalar o melhor time contra o Vitória. É uma escolha. Mas assim, essa sequência de 3 jogos, E aí, isso que eu acho os jogadores difícil, conseguem jogar. É um jogo de São 3 jogos eles Januário, conseguem. o do Palmeiras é fora, então talvez tenha uma... Por isso que eu acho que vão ter jogadores que não vão jogar com Você o muda Palmeiras. 1, você muda 2, você muda 3 no máximo, Serginho. Não, mas é trocar o time. Você muda 2, 3. Ó, deixa eu trazer uma info aqui pra vocês, já que vocês falaram assim. Você estava falando sim. Não, reserva total. Tá falando de sub-15. Total. Você falou tiro de sub-20 e tudo. Bota o sub-15 aí no livro. Não, absolutamente não, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque vocês falaram, você tá considerando que o VAR... Opa! Pintou aqui a mensagem que vocês querem a opinião de Lédio Carmona? Quero. Em uma palavra? Títulos. Duvido.
O quê? Quer que eu te mostre aqui? Depois, Série B? depois não vai ficar lamentando, não. Rebate assim, Depois não vai ficar lamentando, não, viu, Carmona? Vou pedir para ele mandar um áudio para vocês. Ó, favor. pode mandar um áudio Agora. para a mesa. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Confrontos do Vasco. Que vocês falaram, você está considerando que só o Vasco vai vencer. Tudo confronto direto, Exato. tá? Grêmio, Remo, Inter e Vitória. Mais alguma coisa, senhora? Tenho mais uma coisa aqui. Tudo. Ontem, Confronto Você tá falando direto, filho. Então, Sequência de tudo confronto Brasileirão. direto, então. É impossível? Ele tem que ir com tudo nesses jogos. É isso. Mas eu sou confronto contra direto, poupar. claro. Não Sim, sou eu tem que ir quero com tudo nesses jogos. Deixa eu te falar, eu sou contra Esse é o poupar. campeonato do Vasco. O campeonato do Vasco é contra esses times aí, ó. Eu sou muito contra poupar, quero deixar claro, em qualquer circunstância. também. Qualquer Eu também. circunstância. Você está em qualquer competição, é para você ganhar. Eu também. É o torcedor que te sustenta, o torcedor que é Copa do título. Brasil e brasileiro, se eu tô no time, eu ia falar, eu quero jogar a Copa do Brasil e brasileiro. E aí você A estoura... Sul-Americana, pelo amor de Deus, pode jogar com não, todo é que- respeito. que não dá pra jogar com tudo, todo gente. respeito. Não dá pra você jogar 3 competições. Vou falar por mim. A gente disputou uma final da Copa do Brasil Sim. contra o Corinthians numa terça e jogamos a primeira final da Libertadores, Grêmio e Corinthians. Depois Grêmio e Atlético Nacional. Tomamos um varejo do Corinthians. Porque a gente estava com a cabeça onde? Libertadores. Libertadores. Foi pra cima da Libertadores. Então, assim, não dá, não existe esse negócio de desligar, não tem como. Você tem que decidir o que é a prioridade. E lá dentro tem isso. Não tem aqui pra fora. Lá dentro, eles já conversaram, ó, nós temos o brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Lembra quando o Renato estava no Vasco? O que ele falava da Sul-Americana? Mas Ele eu queria ia. ver agora. Ele não ia, e eu queria ver agora, nas quartas de final, mas se ele ia ele ia. continuar não Mas indo. ele nem ia. Na hora que vira a possibilidade de Pois título, mas você aí- muda, você muda. Muda. Lógico que você muda. Você aí em 10º lugar, eu mudo também. Claro, Se eu tô em agora- 10º, sem nenhum problema com rebaixamento, eu vou na Sul-Americana também. Agora, Mas filho, dificilmente eu sou você tá Agora, jogando a rapidinho, Sul-Americana em rapidinho, 10º. rapidinho, tá? deixa eu fazer um negócio. Eu sou o penúltimo do campeonato. Dificilmente o 10º tá na O Vasco ontem usou jogadores que não têm sido titulares. O Barros não tem sido titular, é o Jair que tem jogado. O Ramon Rick DVD também, não hein? tem Não, sido titular 100%. Desculpa, o Tietê o Jair ficou tá reserva. machucado, tá? O Jair não conta. Sim, o Jair tá machucado, mas era ele então o titular aí, antes. Tudo bem, mas aí entra o Barros, ele não pode jogar o Jair. Mas o Jair, o que eu quero dizer é que o Barros não está na sequência que o Jair De está. jogos. Ah, na Essa sequência. sequência que Tá você bom, falou tá de bom. 4 jogos. Tá bom. O Nuno Moreira, que muitas vezes é titular, também O estava no David banco também não tá ontem. jogando sempre. O Tietê, que é titular, estava no banco ontem. O David não tem jogado sempre. Então, tem uma mescla. O Uma Adson mescla. entra e Dá para sai. você fazer um time competitivo que vai jogar, enfim, contra o Palmeiras e depois contra o Vitória. Dito isso, Dito isso, Não, é uma boa Seguimos. informação. vamos pra Dito cima, isso- filho. É título, não existe isso aí não. Vamos embora. Vamos ouvir o técnico do Vasco, o Pedro Emanuel, que ele falou da importância da classificação na Copa Sul-Americana. E aí ele lembra que não é só pelo lado esportivo, mas também pela confiança, né? Que o time está precisando reconstruir. Isso é verdade. Opa, Isso é verdade. tudo bom? O time está precisando reconstruir. vocês estão calma. Vamos ouvir. Acho que o jogo tem pouca história porque nós acabamos por ter a personalidade e a coragem e acima de tudo, a qualidade no nosso jogo. E conseguimos ter uma vitória que é bastante importante para nós. Chegamos aos quartos de final numa competição onde nós não chegávamos já há algum tempo, salvo erro, acredito que são 14 anos que não chegávamos a esta fase da competição. E isto é fruto do trabalho de um grupo que acredita bastante, que tem vindo a melhorar e que está em crescendo. Mesmo termos perdido o jogo com o Santos, nós tivemos muitas oportunidades e principalmente o nosso ataque estava a precisar de uma noite como esta. Uma noite em que tivemos mais oportunidades que o adversário mais uma vez, conseguimos concretizar 4. E acho que a partir de determinado momento da segunda parte controlamos bem o jogo. Quando fizemos o terceiro golo acabamos por ser um momento importante para nós e também sentimos que aí o Olímpia também atirou um bocadinho a toalha ao chão porque de facto fizemos um jogo muito completo. E tem razão, tá? A gente fala de confiança e a gente está aqui trazendo a resenha do torcedor para a mesa e tal. Tudo isso passa por confiança. Até escolher a competição. Porque para preterir ou preferir, você tem que confiar em uma campanha boa, né? Então, acho que confiança é uma boa palavra para o momento do Vasco. Vamos falar de uma homenagem do Vasco ao futebol feminino? Aliás, só para ter o gancho aqui, muita gente não sabe, mas foi onde a Marta começou a trajetória profissional dela, né? Porque ela chega ao Vasco pro... A época não era sub-14. Qual era o nome que se dava a categoria? Infantil. Era infantil? Infantil. A Liana que ela faz. Então foi isso.
Primeira experiência da Marta num grande clube no processo de formação dela foi o Vasco da Gama, que vai fazer uma homenagem, né? Às meninas. Sim, o Vasco está para subir de divisão. Falando em divisões, o Vasco nunca jogou a primeira divisão do Brasileirão Feminino e está prestes a conseguir este feito, né? Está disputando uma vaga com o Taubaté, porque quando você é semifinalista da A2, você já garante classificação para a A1 do ano que vem. Então, é um jogo importantíssimo que o Vasco vai mandar em São Januário. Parabéns ao Vasco pela iniciativa. Inclusive, o Vasco, que no futebol feminino é comandado por uma mulher muito maravilhosa, que tem conseguido coisas muito importantes, a Simone. E acho que outra coisa importante, além do jogo sem São Januário, então o torcedor do Vasco que puder comparecer, torcer pelas mulheres, a barreira vai ficar pequena para um jogo tão legal. Então, espero que o torcedor do Vasco compareça. E vai ter uma homenagem para pioneiras, porque o Vasco é um time de muito pioneirismo no futebol, né? E no futebol feminino não é diferente. Então, algumas das jogadoras que a gente mais ouviu falar no futebol brasileiro passaram pelo Vasco. A Marta é uma delas, a Pretinha é outra, a Meg, goleira, é outra. E o Vasco vai fazer uma homenagem para elas antes do início do jogo. Então, acho que é muito legal valorizar essa história, né? E também usar esses nomes tão importantes para motivar as jogadoras de hoje a elevar o nível do Vasco agora na competição principal do futebol brasileiro feminino. O jogo é sábado, 18h, em São Januário. Vasco e Taubaté. Os ingressos estão à venda, daí, enfim, torcedores compareçam. Eu vou lembrar que quando a gente fala de futebol feminino e especialmente cultura, né, o pessoal do RH já me mandou mensagem aqui, não é para poupar ninguém, não, calma, não é nem todas as esferas, não. Calma aí, também a gente está falando de futebol e time e paixão. Quando a gente fala de cultura de futebol feminino, a gente tem que mexer muito lá atrás, porque normalmente os meninos que são mais interessados no futebol têm mais oportunidades muito antes. São mais interessados porque também a eles é também dada mais oportunidade, né? O Vasco tem um time, aliás, trabalha já nas suas categorias de base desde o futsal, times femininos, e a Rê falava de uma treinadora. Vou destacar aqui o trabalho da Manuela Lessa, que comanda o Sub-11 feminino do Vasco, que tem um olhar incrível para meninas e que com certeza retribuem esse olhar a ela, se vendo ali naquele espaço, né? Aliás, no Sub-13 tem a Bianca também, enfim. O Vasco aposta em profissionais também, mulheres, para liderar a formação das meninas, é muito legal.